mas ele jamais terá a postura. Sabe com quem está falando? Não. Ele vai voltar para se integrar naquela comunidade. E agora, como um elemento que representa acolhimento e sabedoria. É o fator que traz ali, né? Que faz com que ele entre ali e se torne ali alguém procurado, uma referência. Mas não é uma referência por títulos, por poder econômico, por autoridade social, não é? Não, é uma referência pela sabedoria da vida. Professor, Alguém posso compartilhar? É, pode, pode. eu tive uma experiência dessa na minha vida, né, que eu me senti a filha pródiga, né, voltando. Só que, assim, foi muito curioso, porque eu não tinha essa comunidade, assim, assim, minha família é católica, mas não era praticante, sabe? Então, assim, eu não foi uma, tipo assim, eu não saí, nossa, eu era uma menina super boa, eu saí e depois voltei, todo mundo ficou feliz que eu voltei. Não foi isso, foi como se, quando eu me senti voltando para casa, né, de Deus, eu senti como se ele me conhecesse desde sempre. E eu nunca tinha tido esse sentimento na minha vida, sabe? Então foi estranho ao mesmo tempo, foi uma sensação assim, como assim você me conhece, né? Tipo assim, foi uma, foi um encontro muito pessoal que eu tive, sabe? Então é engraçado, é curioso isso. Porque eu nunca tinha me sentido em casa Sim, antes. você não tinha se sentido. Você precisava ter vivido para voltar e dizer, não, aqui é o meu lugar. É, Aí agora já é a sua escolha, tá, né? entendi. Já é a sua escolha. Não é mais a escolha de pai, mãe, da tribo. Eu prefiro mais a imagem da tribo, né? Eu tomo as comunidades, sejam elas quais forem, como tribos urbanas ou tribos pós-modernas, contemporâneas, né? Mas o fato é que o desfecho do processo de individuação ele tem que ser absolutamente saudável. Não é o desfecho da arrogância, da solidão, do sofrimento, né? É o desfecho da reintegração às raízes. É, é, eu, eu faço alguns rituais ao longo de toda a minha vida. Eu faço alguns rituais religiosos, né? Minha religião. Então, eu refaço percursos que eu fiz, lugares, pessoas. Isso é intuitivo em mim. Eu já fazia isso adolescente. Então, eu nasci na beira de um rio, no Rio Jaguaribe, no Vale do Rio Jaguaribe, e nasci de um parto natural com a parteira. Enquanto ela era viva e eu ia à Fortaleza, eu depois viajava 500 quilômetros para visitá-la. Eu sabia que aquilo era um ritual. Aquela coisa de voltar à minha origem. Né? Sabe, não sei se é o que alguém gosta, mas tem gente que gosta mesmo de pôr o pé no chão. É isso. Sabe, tem a sensação que está com o pé no chão. Assim, você está com o pé no chão. Por quê? Porque esta ida pode deslumbrar, não é? E você pode se perder. Quando não tem esse desejo, Oi? quando não tem esse desejo de retorno, o processo de individuação ele não está concluído ou pode ser que nunca volte mesmo com o processo concluído? Eu não estou te ouvindo, Alex. Teu áudio tá baixinho, Alex. Agora foi? Perfeito. Quando não tem esse desejo de retorno, o processo de individuação ele não foi concluído ou pode ser que nunca volte mesmo? Não, ainda não foi concluído. Não é o desejo de retorno, não é algo prazeroso.
é aquela coisa de que você chega um momento em que você começa a descobrir ou a redescobrir as tuas raízes mesmo. E aí entra família, amigos, cultura. É claro que você não vai ser, não é o mesmo Alex. Está entendendo? Não é o mesmo Alex. O que vai é outro Alex. Mas é um Alex tão maduro, tão maduro emocionalmente, que ele vai numa atitude compreensiva com tudo aquilo que está lá. Entendo. Entende? Bom, e eles exigem isso. Eu saí lá do sertão, enfim, depois do meu primeiro, eu terminei o primeiro doutorado, eu voltei para aqueles lugares lá, e aí tinha um dia, 7 horas da manhã, chega um tio meu e fala assim, olha, nós vamos hoje tomar o café da manhã na feira, aquelas feiras nordestinas. Né? Vamos? Vamos. Só me vestia, porque eu estava de férias. Vamos para a feira. Foi um dia marcante da minha vida. Ir com o meu tio na feira, anos depois de ter, quase 25 anos depois de ter ido embora do Ceará. Está entendendo? Aquilo podia não significar nada? Não. Era muito importante para ele e para mim. Isso era visível nele. Aí depois ele falou assim, pois é, eu convidei para ver se você tinha voltado cheio de frescura e ia dizer que não ia comigo tomar café na feira. Falei, tio, nós vamos onde você quiser. Tá entendendo? Assim, aquilo é a dinâmica da vida dele. Não vamos, tal. E depois você aprende isso, que na verdade é o chamado para a vida, né? Porque às vezes a gente fica esperando grandes coisas da vida e de repente uma coisa marcante vai ser tomar café na feira com alguém ou fazer alguma coisa junto com alguém ou compartilhar alguma coisa com alguém, né? Nesse sentido eu falei aqui, eu sou muito grato porque eu fui lá para o Rio Grande do Sul, aí eu estive lá com um grande teólogo. E aí ele... Máspoli, amanhã, 5 horas da manhã, você está convidado para tomar chimarrão comigo. Frio para caramba, você não imagina. Frio, lá no Vale dos Sinos, né? Tomar chimarrão comigo. Vou lá tomar chimarrão. Nossa. Lauro Zimmer. A gente está tomando chimarrão. Aí ele fala, muita gente não aceita esse convite, alega o frio e não vem. Você sabe o que significa esse convite aqui no Rio Grande do Sul? Foi não. É um convite para você ser meu amigo. A gente só toma chimarrão de manhã, 5 horas da manhã na beira da lareira com um amigo. Eu fiquei emocionado, velho. Eu nunca imaginei. Para mim era só chimarrão. Nem sempre chimarrão é só chimarrão, né? Tá entendendo? Se você não tiver superado todas essas questões internas, você não vai viver momentos preciosos da vida e também não vai suportar aqueles momentos terríveis que às vezes alguém chega, te agride, te rejeita. E você olha e fala, mas isso é uma questão dela, dele, não é mais minha. Porque eu estou confortável no meu lugar na vida. Então, o processo de individuação, ele é um processo de transformação. Em alguns pode ser muito doloroso, em outros pode ser uma grande aventura, em outros pode ser os dois. Mas o desfecho é te tornar mais humano. Se essa é a palavra que tem essa palavra, se é possível alguém se tornar mais humano do que já é, mas se tornar humano, você se torna humano. Então, não tem mais aquela necessidade de aparecer ou desaparecer, não é? Ou de olhar alguém por cima, né?
Alguém chega e fala, mas eu já ouvi isso tanto na minha vida, né? Eu quero ser chamado de doutor. Aí alguém chega para mim e fala, isso é comum. Como você quer ser chamado? Que tal me chamar de Máspoli? Se for difícil, me chama de Antônio. É só o que eu sou. Não tem mais nada. Não existe mais nada, não é? Agora, na análise, trazendo aqui como metáfora, na verdade, Alex, o objetivo de qualquer processo de análise, que às vezes é muito longo, o meu foi muito longo, o meu foram 11 anos, e eu ainda penso voltar no ano que vem para resolver umas questões que ficarem abertas, né? O objetivo do processo de análise é esse. Não é gerar dependência, não é ficar culpando pai e mãe, aí as origens. A gente até volta nas origens para entender, né, o processo, o que está ali. Não é ficar... né, e também não é fortalecer as atitudes, vamos lá, que eu vou chamar atitudes de ruptura, não é? Nesse sentido, eu fui muito feliz, porque eu tive um analista, meu primeiro analista era freudiano, e ele era doutor em psicologia, psicanálise mesmo, fez na França, e doutor em teologia pela Universidade Gregoriana de Roma. Ele tinha sido franciscano e tinha renunciado à batina para casar, naquela época lá, enfim. E quando eu estava iniciando a análise, eu tinha 28 anos de idade, e na minha cabeça eu só iria viver meu processo de individuação, especialmente profissional, se eu praticasse algumas rupturas. E ele foi uma pessoa determinante na minha vida, porque ele falou assim, olha, você não precisa romper, você precisa se transformar e transformar o sistema de relações no qual você está inserido. Não romper. E ele era uma pessoa madura, e um momento ele falou assim, se tivesse uma alternativa, eu não teria rompido com a Santa Madre Igreja. Isso foi muito importante para mim, porque eu achava que a solução teria que vir rápida e por rupturas. Não, e nem sempre. Máspoli, Foi não. deixa eu fazer uma pergunta. Nesse desejo do retorno às origens, Sim. quando essa possibilidade é interrompida alheia à vontade da pessoa, por exemplo, a comunidade de origem não quer acolher, o próprio desejo de voltar à origem, mesmo que não sendo acolhido, é suficiente? Não, não. E às vezes não tem para quem voltar. Foi muito bom você colocar. E às vezes não tem para quem voltar. E hoje eu vou contar uma experiência pessoal minha muito dolorosa e muito significativa. Às vezes não tem por quem voltar, porque não existe mais, não é? A pessoa não existe mais. Ou aquela comunidade não existe mais, ou voltar é tão doloroso ou mais do que manter a... Ou a comunidade não quer? Ou a comunidade não quer, não é? Eu, geralmente, eu sugiro, e aí aqui a cadeira não deu para entrar nas técnicas não verbais, né? Eu vou ver se eu reformulo uma disciplina daquelas para dar técnicas não verbais. Quem vai dar é Jerusa, talvez eu dê uma aula só ou duas. Mas eu sugiro que a pessoa crie uma imagem mental, sente as pessoas devidas numa cadeira ou numa mesa, crie a imagem e verbalize ali o que ela diria se fosse necessário. Ou se ela tivesse a oportunidade. Inclusive, olha, a imaginação ativa do Jung, né? A imaginação ativa do Jung, né? Você senta,
mentaliza ali todas as pessoas que deveriam estar ali para lhe receber, ou para lhe ouvir, ou para lhe rejeitar, e você começa dizendo exatamente isso. Como eu queria estar aqui, mas eu não tenho para quem voltar porque vocês me rejeitam. Isso tem um aspecto libertador, porque fecha a sinapse, sabe? Ou, como eu queria estar aqui, mas eu não tenho para quem voltar. Isso tem que ser feito para as pessoas que estão ali, não é? Eu não tenho como falar desses rituais sem falar dos meus próprios processos. Do próprio processo. A coisa mais difícil que eu tive que resolver na minha vida foi, nessa minha volta, foi exatamente a minha mãe, porque minha mãe faleceu quando eu tinha 12 anos e meio, e eu estava muito distante, na época, morando com os meus avós maternos. Naquela época não tinha todas essas facilidades que tem hoje. Quando eu fui saber do acontecido, ela já estava enterrada. Então eu não vivi aquele momento de... Era a única pessoa que eu não sabia como voltar e resolver. Durante o processo de análise, que foi longo, eu consegui viver com meus analistas, os dois que eu vivi, todos esses processos. Para quem podia, eu voltei, mas se não tinha para quem, eu não voltei, mas fiz a cadeira vazia. Sentei a pessoa lá e fiz. Ou fiz a comunidade. Está entendendo, Bertone? Entendi. As imagens mentais que a gente cria são muito importantes para nós, não tem nada a ver com as pessoas. Uhum. Mas aí isso ficou dentro de mim. Aí por isso que eu supervalorizo técnicas não verbais. Tá. Aí, pensando, caso o processo da individuação e desse retorno às origens não aconteça, pensando lá no Erik Erikson, quando ele fala no desenvolvimento da personalidade, Sim. lá na última fase, integridade versus desespero. Então, o resultado é o desespero. É o desespero. Cara, que aula pesada para mim. A primeira conferência que eu dei, em 1984, foi: as pessoas nascem, crescem, se desenvolvem, adoecem e morrem no contexto das relações humanas. Eu daria esta conferência hoje, apenas acrescentaria aí tudo que eu vivi, pesquisei, enfim. O fato é que nós vamos necessitar, até para o último estágio da vida humana, não é? Do processo de individuação, que com certeza é a própria morte, de morrer no seio de uma comunidade. Ninguém vive para si, ninguém é uma ilha. Todas as teorias psicológicas terminam dizendo isso, e antropológicas também, não é? Bom, muitas vezes o que a gente faz é reconstruir famílias, reparar. E aí, filhos, por exemplo, netos, têm uma função reparatória, restauradora da psique. Amigos, comunidades, as mais diversas, inclusive as religiosas, têm essa função reparadora. Elas são substitutas mesmo. E é bom que seja consciente. Mas a questão lá, voltando, das pessoas que eu não sabia como voltar, não é? Aí, eu estava num evento, fazendo uma dessas vivências junguianas, aí, no Congresso Junguiano, e aí o pessoal falou assim: olha, escolha alguém para fechar uma história que ficou aberta. Eu já tinha 55 anos de idade. Aí eu pensei: nossa, agora é a hora que eu tenho que fazer isso, né? Aí fiquei sentado. Todo mundo ali se organizou, um saiu com outro e tal, tal, tal.
De repente chegou uma moça e falou: eu percebi que você ficou sozinho. Você não tem nenhuma história para fechar? Eu falei: tenho, mas é muito pesada. Eu quero me despedir de alguém muito importante. E eu vou dizer que é muito pesada, é muito dura, e eu não sei se você está preparada para isso. Por isso que eu não procurei ninguém. Ela falou, era uma jovem, uns 30 e poucos anos, ela falou: doutor Maspoli, eu estou preparado. Está preparado? Bom. Então, senta aqui. Por alguns instantes você vai ser a Luísa, e por alguns instantes eu vou me despedir de você. E depois eu te conto a história. E aí a gente fez. Depois eu contei a história para ela e ela desabou junto comigo. E aquilo foi libertador. Por quê? Eu tinha vivido tanta coisa sem a Luísa que eu precisava não só voltar, compartilhar com ela, mas também encerrar toda aquela história de filho e mãe. Isso é terapêutico, é profundo. Não sei se vocês veem assim. Ah, mas alguém me feriu tanto, ou alguém já partiu, ou alguém... Não tem, não. Aí a gente usa o psicodrama da cadeira vazia, ou da mesa vazia, ou da comunidade, e senta alguém lá e fala: olha, eu acho que eu nunca fiz isso lá no caso da Luísa, porque eu não tinha coragem. Mas eu precisei de muitos anos de análise para ter coragem de fazer isso, né? Mas esse processo, ele é um processo que vai fechando sinapses e abrindo outras. Fecha e abre outras, fecha e abre outras. Porque a volta, e aí eu vou caminhar para o final, porque eu sei que vocês podem ter perguntas, mas a volta nem sempre significa conexão novamente. Nem sempre. É mais uma atitude de respeito com as tuas origens. Que eu volto a dizer, sem entrar em detalhes, mas às vezes não tem com quem se reconectar. Às vezes o dano é tão grande que foi causado que não tem como. Então, é mais uma coisa de respeito, né? Isso hoje está na moda. Eu não sei se vocês já ouviram falar na constelação familiar do Bert Helling. O Bert Helling é um grande psicólogo, ex-padre. Ele criou um negócio maravilhoso baseado no trauma transgeracional do Jung. Embora ele não diga, mas eu prefiro o trauma transgeracional do Jung, onde ele fala do respeito às diversas ordens do amor, né? Respeitar as ordens do amor. Na verdade, você pode até assumir só uma atitude de respeito. Não significa que você precise se reconectar. Então, tem mães, e eu vou falar aqui não por causa de vocês, mas dos pacientes de vocês, que o filho não tem para quê nem por quê ter nenhum respeito pelo pai, porque o pai não mereceu, não construiu isso, e a mãe fica exigindo: não, mas você tem que ligar para ele, você tem que respeitá-lo, você tem que amá-lo. Gente, ninguém é obrigado a respeitar, a amar ninguém. Mas muitas vezes você pode ter uma atitude generosa de respeito até para encerrar um processo. E aí eu abro para perguntas, né? Desta cadeira, hoje é a nossa última aula, e aí a gente volta na quarta para a gente conversar sobre a cadeira, tá bom? Professor, eu só queria falar rapidinho, assim, isso aí me tocou muito, essa aula de hoje, e principalmente da visão, pelo menos esse é o meu entendimento, da visão como imigrante, né? Quando você fala de voltar à comunidade, né? Às vezes, quando eu falo com meus amigos de infância, eu tenho amigos que a gente está num grupo, né, há muito tempo, que a gente estudou junto desde a 7ª série, e aí eu falo de volta, você tá louco? Você vai deixar um país de primeiro mundo? Mas a volta não tem nada a ver com essa questão do status, do valor, do dinheiro, mas é esse senso de comunidade, senso do pertencimento, de estar com o teu povo, a tua origem, é diferente. Que você só percebe isso com clareza quando é imigrante. Eu concordo com você. Com certeza. É o meu caso. Muito eu sou um diferente. imigrante retirante nordestino.
Só que eu cheguei de navio no Rio de Janeiro, só não cheguei de pau de arara já vim de uma forma chique já. Minha família foi de pau de arara pro Rio. Eu vim de navio. Lá do Ceará. Sim. Então, é bem complicado essa questão do imigrante, porque a gente fica um pouco sem raiz aqui. Não tem um senso de pertencimento profundo. Não você tem sempre mesmo, é imigrante. É uma sensação muito estranha. Você vive num lugar bom, você tem acesso a tudo, enfim, você vive uma vida muito boa. Mas não se sente parte, né? Mas não sente parte. E tem coisa, Gabriel, que assim, é muito interessante porque mesmo tendo amizade com outros imigrantes, com americanos, mas o fato de não ter crescido aqui, não ter essa raiz, eu vejo até que filhos de brasileiros dentro da nossa comunidade brasileira, cristã, são meio deslocados, sabe? São meio deslocados. Parece que ficam, desculpa até a palavra, mas ficam até um pouco meio abobados. Porque não parece que não tem raiz, né? Base. Uhum. Não é meio, só para compartilhar a experiência do imigrante, que não é fácil. O meu irmão, Edu, ele tá 6 anos no Japão. Ixi, aí, Japão é mais desafiador ainda. Foi lá fazer engenharia mecatrônica, tá fazendo doutorado lá, concluiu tal, carreira dele. Mas lá ele falou, cara, eu amo a cultura japonesa, mas não dá. Não dá, não tem nada a ver com brasileiro, eu tô sentindo muita falta. Com certeza. Mas eu tenho uma pergunta aqui, então assim, essa aula também mexeu muito comigo, tanto a anterior como essa. Comigo também, essa mexeu comigo. Eu tô até um pouco assombrado, assim, com coisa... A de ruptura não mexe comigo, que eu adoro chutar o pau da barraca. Agora, a reintegração mexe comigo. É meio que tudo ou nada, né? Porque, assim, em essência, a gente está falando de como a gente se torna ser humano. Na verdade, é isso. Cujo fim é a morte. Então, ou você faz direito, ou não vai valer meio que de nada, assim, você passar pela vida. Aí eu gostei do que o Bertone falou, eu estudei o Erik Erikson, ele fala disso lá no último estágio de desenvolvimento dele. O desespero, né? Então, é urgente essa percepção do processo de individuação, e pode ter outro nome, eu imagino, né? Que deve ter... Assim, vai variar de acordo que elaboram com a isso, né? origem. Essa essência, né, do processo, é o que é ser humano, afinal de contas, né? É muito, muito, muito profundo isso aí, né? E muito importante, né? Pensei no meu pai, né? Meu pai, infelizmente, não tem nada disso. É impressionante como ele não consegue se fixar. Ele acabou de voltar para São Paulo a pedido meu e já quer ir para outro lugar de novo. Então, é algo, ele está fugindo de alguma coisa. Então, com muita sutileza, eu vou tentar dissuadi-lo disso e falar, pai, sua família está aqui, seus amigos estão aqui, a orquestra que você gosta de tocar está aqui. Você está fugindo do quê, né? Do que ele foge, né? Porque agora é um momento não de expansão, mas de reconexão, né? Muito legal, mestre. Eu acho, sim, para mim também foi bem forte a aula hoje. Tem alguns movimentos da vida nos levam a isso, né? Então, quando eu comentei, falei, estou passando por esse processo, né? Eu acho que é nesse aspecto do humano, né? Que o professor falou. Eu vim, né, de um período aí fazendo terapia e, né, com o falecimento do meu esposo e buscando essas reconexões, né? No entanto, esse ano eu voltei para a minha cidade de origem, né? Estou aqui e isso tem me feito muito bem. Voltar às origens, né? Voltar às raízes. Então, e isso traz uma paz, né, para a gente. É muito interessante isso. Mas, por outro lado, né, acho que ainda é uma fase, né, dessa caminhada, é essa questão que o professor falou, né, a gente querer ser mais humano, né, querer atuar com mais humanidade. Então, até onde tudo que foi, né, construído, e graças a Deus bem construído, né, mas assim,
E daqui para frente, né? O que eu vou deixar de marcas no mundo? Qual é o legado, né? Qual o legado que eu vou deixar, né? Ter um filho, o que que eu vou deixar, né? Para esse serzinho e para o mundo. Mas é uma busca gostosa, né? Eu, pelo menos, sinto isso de uma forma positiva. Não é algo que deprime nada, né? Mas é essa busca. Eu acho que é muito gostoso quando a gente toma consciência disso, né? E busca isso de forma consciente. Isso mesmo. É verdade. Márcio, Bom, fala. é interessante como essa aula foi extremamente libertadora, mas, ao mesmo tempo, ela trouxe, assim, medo, né? É dolorosa. Eu vou falar do meu caso, porque, literalmente, esse final de semana, eu procurei voltar à minha comunidade de origem. E parte dela me disse sim, e parte me disse não. Me disseram não por esse caminho, quem sabe por outro. Eu falei, tudo bem, eu estou aqui e entendo perfeitamente, mas eu vou voltar em outra circunstância e vou continuar batendo a porta. Então, tem muito a ver com o que está acontecendo Ou comigo nesse talvez momento. nem bater a porta, voltar e se sentar lá no seu lugar e deixar as coisas acontecerem. Ficar sentadinho lá, porque lá é o seu lugar. Professor, baseado no que a Gabriela estava falando, me vem uma pergunta na cabeça. Esse processo de volta à origem e tal, como ele vai ser feliz ou triste, ou no caso dela lá, está sendo gostoso, está sendo legal, depende de quão firmada é a minha persona antes desse processo, a noção de quem eu sou mesmo, dos meus valores. Pois é, mas você não vai ser você mesmo. Vamos lá. Você é você mesmo naquela tribo. Você sai para testar quem você é. E aí você descobre todos os seus problemas e limitações e virtudes e potencialidades. E aí você volta novamente apenas para dizer, eu sou mesmo parte de tudo isso, não tem como negar. Ok. Né? Faz sentido. Profundo. Não, pode Eu ir. só queria falar que eu não vou falar do meu caso, senão a gente vai ficar aqui até também. Claro. Todo mundo vai falando. Mas eu também tive muita essa questão de assim, eu senti a falta desse pertencimento na minha vida e eu comecei a praticar meditação desde o ano passado e tem me ajudado muito a pertencer a algo maior. Assim, eu sou cristã, né? Mas assim, além do fato de ir na igreja e rezar, a meditação me fez me sentir pertencendo aqui, sabe? Uma coisa muito maior do que eu, assim. Perfeito. Gente, uma boa noite para vocês, viu? Boa noite. Até terça que vem. Até, Terça, terça que vem a gente vai ter a interpretação do sonho, e na quarta-feira, até terça vai estar liberada a plataforma, na quarta a gente reúne para bater um papo sobre as virtudes e deficiências das duas cadeiras, especialmente de tecnológica. Um abraço para vocês.